Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, continuando essa nossa sequência sobre potenciação. Esse já é o terceiro vídeo, se você não viu os outros dois, vai lá e veja. Fique nesse só se você estiver parando aqui, porque o título do vídeo é o que você quer. Hoje eu vou explicar para vocês como encontrar o algarismo das unidades olhando para uma potenciação. Vamos lá então. Então olha só. Eu consigo te dizer qual é o algarismo das unidades de, sei lá, 2 elevado a 2022, por exemplo. Que é o ano que eu estou gravando isso. Eu não sei qual é o valor de 2 elevado a 2022. Mas eu sei te dizer qual é o algarismo das unidades. Quer entender como eu faço? Se liga. Uma coisa que é muito interessante é que as potências elas sempre seguem um padrão no algarismo das unidades. Por exemplo, 2 elevado a 1 é 2. O algarismo das unidades, então, é propriamente o 2. 2 elevado a 2 é 4. O algarismo das unidades é 4. 2 elevado a 3 é 8. O algarismo das unidades é 8. 2 elevado a 4 é 16. O algarismo das unidades é o 6. 2 elevado a 5 é 32. Opa! O 2, de novo, é o algarismo das unidades. O 2 elevado a 6 é o 64. Opa! O 4, de novo, é o algarismo das unidades. 2 elevado a 7 é 128. Opa! De novo, o 8 é o algarismo das unidades. 2 elevado a 8, 256. Opa, ou seja, de novo. Tá percebendo? O algarismo das unidades sempre segue esse padrão. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Então, esse algarismo das unidades vai se repetindo de 4 em 4. Ou seja, o 2022, eu consigo então dividir eles em grupos de 4 em 4 e descobrir quanto falta. E o quanto falta é o quanto eu vou andar aqui. Então se liga. Se repete de 4 em 4, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o 2022 e eu vou dividir por 4. Dividindo por 4, eu vou descobrir quantos grupos de 4 tenho. Então beleza. Pega os 2 vezes 5, né? 20. 0. Aí para descer esse 2 eu tenho que colocar um 0 aqui. E eu ponho esse 2 por 5 de novo. Então 20. O resto é 2. Certo? Ou seja, em 2022 existem 505 grupos de 4. Então isso daqui se repete 505 vezes. Tchan, tchan. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 505 vezes. Porque ao dividir 2022 por 4, eu encontrei o 505. Então são 505 grupos de repetições. Só que além desses grupos, eu tenho o resto 2. Ou seja, além de você andar todos esses grupos, você tem que andar 1, 2. Ou seja, o algarismo das unidades das unidades de 2 elevado a 2022 com certeza vai ser o 4. Por quê? Porque até ele eu tive 505 grupos de 4 em 4, né? Então 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. E no final sobrou 2. No final sobrou 2. Então 1, 2. Então eu consigo encontrar o algarismo das unidades de um número. Só observando o padrão. Beleza? O 2 repete de 4 em 4. Mas pode ser que não repita. Por exemplo, eu quero saber o algarismo das unidades de 4 elevado a 101. O esquema é o mesmo. Vamos estudar. 4 elevado a 1 é 4. 4 elevado a 2 é 16. 4 elevado a 3
é 64. Opa! O algarismo das unidades se repetiu, é o 4 de novo. O 4 elevado a 4 é o 256. Opa! Ó o 6. Percebeu? Toda vez que o expoente é ímpar, o algarismo das unidades é 4. Toda vez que é par, o algarismo das unidades é 6. Ou seja, aqui o padrão é de 2 em 2. Né? Então você pode dividir o 101 por 2 e encontrar o valor. Então, 101 dividido por 2. Aí você pega esses dois caras, aí é o 5, né? 10. E aí você vai descobrir que você tem resto 1. Então existem 50 grupos de 2 em 2 e sobra 1. E sobra 1. Então, o algarismo das unidades novamente é o 4. Algarismos das unidades é o 4 de novo. O que você poderia ter pensado também, que é mais simples, né? É que é sempre que o expoente for ímpar, o algarismo das unidades é o 4. Sempre que ele for o par, o algarismo das unidades é o 6. Beleza? Então, cada potência vai ter o seu padrão. Para descobrir aonde o número que você quer está no padrão, você tem que dividir o expoente pelo quantos números tem no padrão, e depois o resto você conta. Beleza? Só que, como eu disse, né? Cada um tem seu próprio padrão. Então, se você quiser estudar depois, você vai perceber que o 3 também repete de 4 em 4. Né? O 9 também repete de 2 em 2. Só que tem um outro padrão ainda. Cada um vai ter o seu, né? Por exemplo, se eu quiser saber quanto é 5 elevado a 1.731.302. Eu quero saber qual é o algarismo das unidades. Então vamos estudar. 5 elevado a 1 é 5. Se fosse isso, o algarismo das unidades seria 5. 5 elevado a 2, 25. Olha o 5 de novo aí. O algarismo das unidades novamente é 5. O 5 elevado a 3 é 125. É o 5 de novo. Ah, não tenho certeza. Não tô acreditando nisso. 5 elevado a 4 é 625. Opa! Então, o algarismo das unidades do 5 sempre vai ser 5. Não importa o expoente. Então, nesse caso, o algarismo das unidades é o 5. Porque não importa qual o expoente, sempre vai ter o algarismo nas unidades 5. Beleza? Então, recapitulando. Olhando para uma potência, a gente consegue perceber padrões em relação ao algarismo das unidades. O do 2, o do 3, por exemplo, vão se repetir de 4 em 4. No caso do 2 é 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Se eu quiser saber 2 elevado a alguma coisa, é só pegar essa alguma coisa, por exemplo, 2022, e dividir por 4. Porque ao fazer isso, você está descobrindo quantos grupos de 4 tem em 2022. Depois desses grupos, eu tenho 2 de resto. Então você conta primeiro, segundo. Então 2 elevado a 2022 vai ter o mesmo algarismo das unidades de 2 ao quadrado. Porque o resto é 2. Beleza? Agora, se eu olhar para um outro número, o padrão for outro, por exemplo, 4 ou 9, que vai ser de 2 em 2, a gente pode, então, dividir por 2. No caso 4, sempre se repete. 4, 6, 4, 6, 4, 6. Dividindo por 2, eu vou descobrir quantos grupos de 4 e 6 eu tenho. O resto é o que falta. Então, eu conto 1. Ou, você pode pensar assim. Sempre que o expoente é ímpar, o algarismo das unidades é 4. Sempre que ele é par, o algarismo das unidades é 6. Então, no meu caso, que era 4 elevado a 101, é ímpar, então o algarismo das unidades é 4. Ou pode ser mais simples ainda, como que é o caso do 5, do 6, por exemplo, do 11, né? O algarismo das unidades do 5 sempre vai ser 5, não importa elevado a quanto é.
elevado a 1, 5, 5 milhão. Não importa. O algarismo das unidades sempre vai ser o 5. Só que a gente só percebe isso pelo padrão. Então, se o exercício te pedir o algarismo das unidades, você tem que perceber o padrão, pegar o expoente do que ele quer, dividir pelo número desse padrão, e depois contar o resto. Existem diversos exercícios sobre isso. Tá? Então, tira aquele print maroto que eu vou fazer um deles aqui. Beleza, olha só. Eu trouxe 3 exercícios aqui e a gente vai conseguir entender como que isso cai. Então, o primeiro exercício é da FGV. Então, já caiu na FGV. Então, vamos lá. Deixa eu passar um tracinho aqui, né? Beleza. Olha só. Se calcularmos o valor de 2 elevado a 95, iremos obter um número natural n. O algarismo final, ou seja, o algarismo final é o algarismo das unidades. Então, é aquilo que a gente acabou de fazer, né? O 2 elevado a 1 é 2. O 2 elevado a 2 é 4. O 2 elevado a 3 é 8. O 2 elevado a 4 é 16. O 2 elevado a 5 é 32. O 2 elevado a 6 é 64. O 2 elevado a 7 é 128. E o 2 elevado a 8 é 256. A dica é, você não precisa fazer muitos para você entender o padrão. A partir do momento que repetir um número, você já sabe que os anteriores é o quanto se repete. Beleza? Então a gente sabe que o 2 se repete de 4 em 4. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Ele quer o 2 elevado a 95. Então pega o 95 e divide por 4 para descobrir quantos grupos de cada padrão tem. Então vamos lá. Pega o primeiro número por 2. 8, subtrai, o 5 cai. Aí aqui é por 3. 12, subtrai, resto 3. Ou seja, em 95 existem 23 grupos de 4, ou seja, isso se repete 23 vezes. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. E sobra o 3. Se sobra o 3, você conta 1, 2, 3. Ou seja, 2 elevado a 95 tem o mesmo algarismo das unidades de 2 elevado ao cubo. O 2 elevado ao cubo é o 8, né? O algarismo das unidades é o 8. Então a alternativa E é a resposta correta. Beleza? Tranquilaço, né? Beleza. Olha esse. O FRGS. O algarismo das unidades de 6 elevado a 10 mais 1 é. Então vamos lá, vamos estudar do 6. 6 elevado a 1 é 6. 6 elevado a 2 é 36. Ou seja, o algarismo das unidades sempre vai ser o 6. Então, o algarismo das unidades de 6 elevado a 10 é 6. Se você vai somar 1, então 6 mais 1 é igual a 7. Olhando para as alternativas, é a alternativa E. Beleza? Então aqui é um caso direto, né? Pergunta direto. E aqui você tem que fazer a conta no final. Mas ao somar 1 em algarismo das unidades, você está somando 1 no algarismo das unidades. Como era 6, 6 mais 1 é 7. Beleza? Último, também do FRGS. O algarismo das unidades, né? 9 elevado a 99 menos 4 elevado a 44 é. Então vamos lá. Vamos estudar a proporcionalidade. 9 elevado a 1 é 9. 9 elevado a 2 é 81. 9 elevado a 3 é 729. Opa, repetiu. Se repetiu, você sabe que o padrão é os anteriores. Então sempre vai ser 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1. Então sempre que o expoente for ímpar, o algarismo das unidades é 9. Sempre que ele for par, o algarismo das unidades é 1. Ou seja,
o 9 elevado a 99, o expoente é ímpar. Então, o algarismo das unidades é o 9. Vamos estudar agora o 4. O 4 a gente já fez, né? 4 elevado a 1 é 4, 4 elevado a 2 é 16, 4 elevado a 3 é 64. Opa, repetiu. Se repetiu, os anteriores são padrão. Sempre que o expoente é ímpar, o algarismo das unidades é 4. Sempre que o expoente é par, a unidade é 6. Então, ele quer 4 elevado a 44. Como é par, o algarismo das unidades é o 6. Se você vai subtrair um do outro, você lembra que a subtração, você tira dezena de dezena, centena de centena e unidade de unidade. Então, basicamente, o que você está fazendo é tube, algum número terminado em 9, menos tube, algum número terminado em 6. Na hora que você subtrair um do outro, vai dar um número, tube, 9 menos 6, que é 3. Beleza? Já que eu vou tirar a unidade da unidade. Esse é o próprio algoritmo de resolução da subtração. Olhando para as alternativas, é a C. Fechou, gente? Tranquilidade? Show? Na próxima aula, então, a gente continua falando de potenciação e eu vejo vocês lá. Falou!